Olá, sexto ano. Eu sou a residente Ana Tabita e essa é uma aula supervisionada pelo professor Maurício. E nós vamos falar agora sobre percurso 18, dando continuidade aqui em nossas aulas, México, Argentina, Brasil. Concentrações industriais. As concentrações industriais no México e na Argentina. Então, o que nós precisamos entender inicialmente dos nossos vizinhos aqui na América Latina, o México e a Argentina, é que eles são diferentes do Brasil, porque o Brasil ele não vai ter a concentração industrial dele nas grandes capitais, na capital, que é Brasília. E já o contrário ocorre com esses dois países. O México vai ter sua maior concentração na sua capital, que é a Cidade do México, e a Argentina vai ter a sua maior concentração em Buenos Aires. Então, como isso se dá? Além da grande concentração de diversidade de ramos industriais na Cidade do México, que é a capital, outros pontos se destacam, que vai ser Guadalajara, Monterrey, Lázaro e Cárdenas, eu não sei se a pronúncia está correta, e os ramos que são bastante rentáveis lá no país vai ser o ramo têxtil, alimentício, automobilístico, esses controlados pelas transnacionais, e o petroquímico, siderúrgico e metalúrgico se destacam. Então, nós temos aqui um mapa, que é do próprio livro de vocês, lá vocês podem acompanhar direitinho, e esse mapa ele vai mostrar todo o desenvolvimento industrial no ano de 2011 no país México. Nós temos aqui, pelo mapa, nós podemos observar que a região ali em roxo são as regiões industriais, as regiões que mais têm indústrias de diferentes pontos, e aí você observa que esses pontos são justamente as cidades que foram mencionadas, a Cidade do México, a capital, Guadalajara, entre outros. Nós temos essa parte rosa, que são as zonas petrolíferas, então nós podemos perceber que o México ele tem uma grande rentabilidade quando se trata de petróleo, porque lá há petróleo. Nós temos carvão também, que é essa parte verde, então ele tem muitos recursos minerais, isso ajuda. E esses pontozinhos pretos, esse círculo preto, indústria química, o triângulo siderúrgica, metalúrgica. Então, o México ele vai ter, como a gente pode observar, uma grande diversidade nas questões industriais. Isso vai atrair também vários investidores, né, que querem explorar essas riquezas, vamos colocar assim. E aí é que nós entramos nas indústrias maquiladoras. Com a expansão econômica dos Estados Unidos em 1960, por ali, visando diminuir os custos da produção, os Estados Unidos ele vai fazer um acordo com o governo do México. Principalmente porque ele vai colocar suas instalações na fronteira. Atraído pelo quê? São vários pontos que vão tornar esse acordo rentável para os Estados Unidos. Baixos impostos, mão de obra barata, pela proximidade com o próprio país, o que vai reduzir os custos tanto de produção como de transportes. Então, como nós podemos ver aqui, né, neste mapa aqui, entre o México e os Estados Unidos, na fronteira, nós temos a fronteira física e nós temos as cidades gêmeas, que são cidades que estão ali na fronteira. E essas cidades gêmeas elas vão servir no transporte dessas indústrias, na circulação dessas indústrias, para que essas indústrias aconteçam. E aí nós nos deparamos com um ponto interessante que já foi citado na aula passada, que é justamente essa relação UELA e México, que é essa relação de poder entre esses dois países. Sempre que há uma relação de poder, há uma relação em que um sai em desvantagem. Isso, no caso, é o México. Então, aqui nós temos uma charge. Sempre que nós encontrarmos uma charge, nós temos que entender que a charge ela tem uma mensagem crítica por trás. E essa charge ela fala justamente disso. Vocês que lembram aí do que aconteceu, né? Com o recente ex-presidente Trump dos Estados Unidos, ele quis levantar um muro ali na fronteira para impedir a passagem de imigração. Nós sabemos que imigração é um ponto bastante delicado que afeta vários países e que surgem diversas problemáticas, não só na América Latina. E aqui nós temos uma charge que está criticando justamente que o mexicano ele não pode entrar no país, nos Estados Unidos, só que ali tem uma brechinha para ele comprar o McDonald's. Ou seja, né, o México sai em desvantagem com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos continua querendo o que ele pode trazer de melhor para ele, né? Continua querendo comercializar ali, justamente através dessas fronteiras
que ele mesmo instalou, que são as fronteiras maquiladoras. Então, dando continuidade aqui, nós vamos falar agora sobre a Argentina. E como já foi posto, a maior concentração industrial da Argentina vai se encontrar na sua capital, mas no trajeto de Rosário, Santa Fé e Córdoba vão ter também importantes diversificação industrial. Novamente, nós temos aqui um mapa do livro de vocês. E aí vocês podem observar direitinho como esse mapa ele vai ser bem autoexplicativo. Essa mancha verde vai ser a grande concentração de indústrias alimentícias que está ali na cidade de Buenos Aires, ali a capital. E ali bem pertinho da capital nós temos Santa Fé, Rosário, Córdoba, entre outros, que vão concentrar também importante diversificação industrial. No caso, siderúrgica, metalúrgica, indústria mecânica, indústria química, indústria têxtil, entre outros. Nós também encontramos na Argentina jazida de petróleo, jazida de gás. Então, a Argentina também é um país com bastante recursos naturais. Agora nós vamos falar sobre a concentração industrial no nosso território brasileiro, e o polígono industrial, o tão falado polígono industrial. Então, não é nenhuma novidade que as concentrações indústrias do nosso país vão se concentrar ali na região sudeste do país, nos principais estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que vão formar o polígono industrial, o coração das indústrias do território brasileiro. E nós temos aí diversos fatores locacionais que vão possibilitar essa concentração industrial ali, nessa região. Disponibilidade energética, mercado consumidor, infraestrutura de transportes, mão de obra, capital para investir, incentivos fiscais do governo, além de outros fatores que contribuem para essa concentração. E aí nós vemos aqui no nosso mapa, muito claramente especificado, né, o número de empresas industriais por município, desde 1.000 empresas por município até mais de 10.000 empresas por município. E está muito claro que aqui na região sudeste, na região entre São Paulo e Minas Gerais e Rio de Janeiro, há uma aglomeração desses círculos, ou seja, há uma grande concentração nessa região em comparação a outros estados do nosso país. Como vocês podem observar aqui, na região do norte, quase nós não temos essa aglomeração industrial. Não existe, né? Quase não se dá. E vamos ver agora a participação do polígono industrial no PIB brasileiro, ou seja, o Produto Interno Bruto. No Brasil, o PIB por setor de economia em 2018 mostrou que 73% da concentração econômica do país estava relacionada aos serviços. Indústria e agropecuária eram os outros setores que estavam gerando lucro para o país. Já, agora aqui na segunda figura 16, também no livro de vocês, nós temos a participação do polígono industrial na indústria de transformação no Brasil em porcentagem. E nós percebemos que o nosso polígono industrial, que é formado por São Paulo, Minas Gerais e SP, tem a sua participação ali enorme dentro da nossa pizza. 37,3% da concentração do PIB vai se concentrar na região sudeste. E ali, 46% vão ser as demais cidades da federação, ou seja, os demais estados, as demais unidades. Nós percebemos que uma grande concentração econômica vai se concentrar no polígono industrial. Muito. O que indica o forte fator de influência desse polígono para o restante do país. Agora nós vamos para a figura 17 e nós percebemos a participação do polígono industrial no emprego formal na indústria de transformação do país. E aí nós temos aqui novamente o polígono com a maior porcentagem de concentração na região de São Paulo, Minas Gerais e RG. Por quê? Porque, como nós sabemos, quanto mais a indústria ela se localiza no meio, mais ela vai promover a urbanização, setores de serviços e o emprego formal. E como nós sabemos, o emprego formal ele vai dar todos os benefícios da legislação trabalhista, salário mínimo, aposentadoria, coisas que o emprego informal ele não tem essa garantia. Então aqui nós estamos falando apenas do emprego formal que é gerado através dessas indústrias
principalmente localizado no polígono industrial. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem aqui. E até a próxima aula.